Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 5 de fevereiro de 2025, a nossa quarta-feira de estreia de Neymar. Bom, tropa, quartou amanhã, como eu falei com vocês, é isso aí, Neymar confirmadíssimo para o jogo de amanhã. Eu acredito que ele vai entrar ali no segundo tempo, né? Mas ficou no ar também o fato dele começar jogando. Já está treinando, mas o que importa é que ele foi confirmado para o jogo. Como é que é? Esquece, hein? Vambora, passando sobre ontem, voltamos, hein? Graças a Deus. Chelsea virou, marcha. Golzinho da Lazio. Lazio ainda ganhou o jogo, né? 2-1. Vambora. Vamos começar, 2h45 da tarde, a gente tem quartas de final da Copa da Holanda, jogo único, dois dos melhores times aí, né? PSV contra Feyenoord. PSV é o atual campeão e o anterior foi o Feyenoord. Então assim, tropa, tendência, vou dar o papo reto, tendência aqui total de gols, até porque são dois grandes ataques, né? Se a gente pegar os últimos jogos entre elas, 3-0 pro PSV, a gente teve um 4-4, 2-2, então os três últimos jogos aí com bastante gols. O Feyenoord acabou de jogar contra o Ajax, né, que também era um clássico ali. É o top 3 ali da Holanda. O Feyenoord, o PSV e o Ajax, não necessariamente nessa ordem. O jogo foi 2-1, então sempre que rola esses jogos assim dos grandes, a gente acaba vendo bastante gols, e é esse o cenário que a gente vai buscar aqui. Tá? Se a gente pegar o PSV, vem marcando 3 ou mais gols nos últimos 4 jogos, mas nos últimos 7 vem sofrendo 2 ou mais. Olha aí, estatística de gol aí absurda, né? Vendo ambas marcam nos últimos 7 jogos. Já o Feyenoord também teve ambas marcam em 7, mais de 2,5 gols aconteceu em 8 dos últimos 10 jogos, mais de 1,5 gol aconteceu em 9, tendência total aqui, vamos lá. Cris, preciso completar um bilhete, 2 golzinhos, tá? Vai estar em torno de 1,15 aí, pá, show. Precisar de um joguinho só para completar o bilhete, mais de 1,5 gols. Porém, para ser sincero, eu ia entrar nesse jogo aqui, eu ia entrar para decidir, irmão. Eu ia entrar aqui nesse, ambas as equipes marcam a 1,50 ou mais de 2,5 gols a 1,44. Até agora esse ambas marcam também. Lembrando que é a quarta de final, tá? De jogo único, né? Então, uma equipe fazendo um gol, a gente vai ter uma indo para semi, a outra sendo eliminada. Então, tendência total de um jogo ser aberto, já é aberto em jogo de liga, em jogo de Copa aí. Acredito que a gente veja uma partida mais aberta ainda, tá bom? Então, para mim, cenário de gols é melhor do que qualquer outro cenário, apesar do PSV ser favorito, joga em casa, tem mais time, faz uma temporada melhor, mas vou não, hein? Jogo de Copa é traiçoeiro. Falando de traiçoeiro, o que eu não espero que seja um jogo de Copa é às 4h45, Copa da Alemanha, Bayer Leverkusen contra Colônia, né? O Colônia da segunda divisão, enfrentando o Leverkusen, atual campeão. Também jogo de quarta de final, também jogo único, mandante melhor time e atual campeão da primeira divisão, Leverkusen, enfrentando o Colônia, que é da segunda divisão, então não tem para onde correr. Bayer Leverkusen para ganhar o jogo, né? Para você botar aí na sua duplinha. Se você quiser incrementar essa odd, dá para entrar nesse mais de 1,5 também, né? O Bayer Leverkusen para vencer com mais de 1,5, vai dar em torno aí de 1,35, 1,40, já faz uma duplinha até melhor, até por ser um jogo de Copa, não acredito que o Leverkusen vença por 1-0, né? Num cenário de vitória, vejo um jogo aí bastante disputado, tá bom? Quem quiser buscar mais de 2,5 gols, pode ser interessante, pode ser, mas vou falar, é mais provável que o Leverkusen vença. Qualquer cenário aqui de gols, é provável que ele vença e eu estou fechado com os caras, tá? Se não ganhar aqui é zebraça. Vamos seguir aqui, mais um joguinho de Copa, vamos para a Copa da Bélgica, isso aqui é jogo bom, hein? 4h45 da tarde a gente tem, eu posso dizer que atualmente é o maior clássico da Bélgica, tá? Não historicamente, apesar do Bruges ser aí, em todos os clássicos, é o maior time da Bélgica, né? Mas o Genk, se a gente for pegar os últimos anos, ele tem sido aí a pedra no sapato do Bruges, né? O jogo aí mais movimentado, até com questão de torcida também. E é um jogo da volta. O jogo da ida, o Bruges fez o dever de casa, ganhou por 2-1. Você vê que a gente teve um jogo movimentado até no jogo de ida. E agora o jogo da volta valendo vaga na final. Também acredito num cenário de gols, tá? Se a gente for pegar aqui quando elas se enfrentam, 2-1, 2-0, 3-2, 3-0, 4-0, 3-0, 1-1, 3-1, 3-1, 3-1.
Ou seja, se a gente for pegar os últimos 10 jogos, todos eles a gente teve pelo menos 2 gols, tá? Em 8 deles a gente teve 3 ou mais. Em 8 também a gente teve, 8 não, 7 a gente teve ambas marcam. Então assim, é cenário absurdo aqui de gols, né? Histórico absurdo de gols, e por se tratar de uma semifinal, onde o time mandante já começa sendo eliminado para o seu rival, eu acredito também que a gente vai ter um cenário de gols, né? Aproveitar. Gosto de 2 gols para fazer a duplinha aqui, 1,25 é coisa linda, tá? Acredito que 2 gols é bem bom da gente assistir, mas eu daria uma ousada maior. Eu gosto desse ambas marcam e eu gosto desse 2,5 também. Se eu fosse escolher aqui entre o ambas marcam e o 2,5, eu iria de ambas marcam, porque o Genk joga em casa. É provável que o Genk faça um gol no Bruges, só que é provável que também leve, porque o Genk é filho do Bruges. Apesar da campanha, da temporada do Genk estar melhor, mas ele é filho, né, freguesaço. Então eu acredito também no Bruges marcando. Eu gosto desse cenário aqui de ambas marcam. Porém, se você for uma pessoa mais ousada e quiser no 2,5, tá bem servido também, porque para mim é jogo que deve sair 3 ou mais gols. Beleza? Então, jogo para mim 100% para gols, tá bom? 1,5 na duplinha, ambas marcam ali dos cenários ousados, entre 2,5 ambas marcam. Eu gosto mais, mas o 2,5 tá pagando mais. E para mim também é uma tendência muito alta da gente ver. Vamos seguir aqui um jogo que não é de Copa, que a gente tem campeonato da Escócia, o brabíssimo Celtic, que joga em casa contra o Dundee, né? Jogo para o Celtic, tendência total de amasso. Ele que em 24 jogos ganhou 20, empatou 3, perdeu apenas 1, fez 67 gols em 20 jogos, é gol pra caramba, sofreu apenas 12. Vai pegar o antepenúltimo colocado, o Dundee, 24 jogos, tomou 47 gols, sofreu 11. Vou falar, jogo do Celtic em casa, jogo pra gente buscar aquele cenário que a gente busca quase toda a rodada. Celtic pra ganhar e gol no primeiro tempo, né? Mais de meio gol para usar aí na sua duplinha interessante, porque essa odd já vai para 1,35. Provavelmente o Celtic vai vencer e provavelmente a gente vai ver gol no primeiro tempo, porque é uma marca desse Celtic aí já há algumas temporadas, tá bom? O 1,5 ele vai estar muito baixo, ó, 1,06. Então tu vai acrescentar o Celtic para ganhar com mais de 1,5, vai dar 1,16 de odd, 1,20 no máximo. Então, quem quiser usar o Celtic aqui é isso. Celtic para vencer com um gol no primeiro tempo, ou o Celtic já para vencer o primeiro tempo, também é um cenário interessante aqui pra gente, tá bom? E é isso, não tem pra onde correr. Vamos falar de semifinal, vamos falar de Inglaterra. Copa da Liga Inglesa, Newcastle contra Arsenal, para quem não lembra, esse é um jogo da volta, e o jogo da ida foi 2-0 pro Newcastle no Emirates, né? O Newcastle estava naquela sequência aí de 7 jogos seguidos, 7 ou 6 vitórias seguidas, né? E com o Isaac comendo a bola, 2-0 no Emirates, e agora o Arsenal tem essa difícil missão de devolver esse placar no St. James Park. Já estive lá. Ah, que torcida maneira. Só que assim, qual é o lado bom para o Arsenal? O Newcastle ele não está vivendo aquele momento que ele vivia, né? Inclusive perdeu em casa por 2-1 do Fulham. O Arsenal, pelo contrário, ele está vivendo os melhores momentos. São 14 jogos de invencibilidade na Premier League. Vem de um 5-1, uma goleada sonora contra o Manchester City. E aqui, para mim, o Arsenal não perde, tá? Para mim, vou ser sincero, para mim o Arsenal ganha. Essa odd de 2,15 eu gosto. Eu gosto por quê? Porque o Arsenal, ainda que ganhe por um gol de diferença, ele não vai se classificar. Então o Newcastle ele pode até perder por um gol. E eu acredito que o Arsenal deve ganhar, porque o Newcastle, a tendência, tá? Aqui a gente trabalha, não tem como eu prever o futuro. Eu penso aqui em probabilidades e tendência de jogo. A probabilidade do Newcastle se classificar com um empate ou com uma derrota é muito grande. Então não acredito que o Newcastle ganhe mais um jogo, principalmente pelo momento que o Arsenal está vivendo. Então para mim, vamos lá. Cris, quero uma oddzinha alta, vitória do Arsenal. Porque para mim, ainda que não passe, né, ganhe por 1 e seja eliminado, ou ganhe por 2 e perca nos pênaltis, por exemplo. Para mim, o Arsenal deve ganhar um jogo. Cris, não, cara, esse Arsenal aí, pá, posso ir no dupla chance? Dupla chance é legal. Para mim, dupla chance é difícil não bater, cara, difícil. Porque a gente tem que trabalhar com um time que é inferior, mesmo jogando em casa, mas é um time inferior, e que está com 2 gols na frente. Né? É difícil tu pensar no cenário onde ele vai se expor contra um time mais forte para tentar ganhar. Não que ele não queira ganhar, mas acho que aqui, até por se tratar de uma semifinal, de um time que dificilmente ganha título, eu acho que é o momento que o time joga com mais inteligência do que com afobação.
né? E que se ele for para trocação com o Arsenal, for jogar de igual para igual, ele vai levar. Aí vai ser bom também pra gente. Então, para mim, tá? Arsenal para ganhar eu gosto. Dupla chance pro Arsenal eu gosto também. Vai estar pagando em torno de 1,40, 1,50. E gols, claro, porque o Arsenal ele precisa de pelo menos 2 gols, né? Então é um time que vai se expor, pode fazer, pode levar. Vamos lá, vamos ver quanto tá essa cotação. 1,5, pô, bom demais, porque o Arsenal, para pensar em conversar aqui, vamos levar esse jogo para alguma coisa, ele tem que fazer 2 gols, então 2 gols é legal. Cris, você gosta aí de um cenário mais avançado de gols? Eu acredito que pode sair, mas eu não me envolveria, porque o Newcastle ele pode vir para truncar esse jogo e acabar demorando para sair. E se o jogo tiver 2-0 pro Arsenal, vamos botar, o Arsenal conseguiu fazer 2, né? A gente pode ter um cenário também do Arsenal não avançando tanto. Tipo assim, chegar naquele final, nenhuma das equipes querer perder e dar uma segurada no jogo. Tá bom? Então, para mim, o cenário de gols eu buscaria 2, a não ser que o Newcastle faça um gol, aí dá para buscar mais gols no ao vivo, mas, para mim, cenário de gols, 2 gols no bilhete, outro cenário de bilhete, dupla chance pro Arsenal, pra gente fechar, né? Uma odd mais ousada, para mim, eu iria de vitória. Vamos agora para umas quartas de final, tropa, não tô menosprezando o Newcastle, tá? Grande time, tem chance de ganhar, assim como ganhou no Emirates, mas a tendência é que o Arsenal tome as ações do jogo, né? Inclusive escanteios pro Arsenal também. Ele chega bem legal, hein? Vamos para a Copa do Rei. Real Madrid contra Leganés. Real Madrid que vem de uma derrota pro Espanhol antepenúltimo. Viu o Atlético de Madrid? O Atlético de Madrid chegou, hein? Viu o Barcelona também dar uma diminuída. Vem aqui, quarta de final, né? Jogo único. O Leganés joga em casa, mas é inevitável a gente querer e acreditar que o Real Madrid vai ganhar esse jogo. Tá bom? Tô fechadinho aqui pro Real Madrid, porém existe uma grande chance do Real ir mistão. Por quê? Porque no final de semana é jogo da Liga, deixa eu ver contra quem o Real vai jogar. E no meio da semana que vem já é o primeiro jogo contra o City, tá? Então, o Real Madrid, ele vem numa sequência aí de jogos e pode ser que esse jogo aí ele poupe alguns jogadores, tá? Ó, Real Madrid vai pegar o Atlético de Madrid. É provável, hein? Porque tem uma sequência de 2 jogos muito importantes. Duelo pela liderança, mesmo que seja em casa, é um clássico, e depois vai pegar o City fora. Então esse é o jogo que tu poupa jogadores, né? O Leganés é muito mais fraco, acredito que aí possa poupar um Vini, né? De repente o Mbappé, mas o Mbappé é novinho, fominha também, mas aí pode poupar de repente um Rodrigo, só que é o Real, né? Um Modric deve entrar, o Endrick, enfim, vamos lá, vamos entender aqui. Real Madrid para ganhar, mesmo indo com time misto, eu gosto, mas entenda, provavelmente vai com time misto, tá bom? Se você quiser de repente esperar um pouco ao vivo, essa odd deve valorizar, ou então pelo menos esperar a escalação. A escalação vai sair 4 horas da tarde, né, uma hora antes. Se você quiser esperar para ver como vai o Real Madrid em campo, Cris, foi todo titular, então vou meter marcha aqui, porque tu pode esperar o jogo do Real Madrid, quiser fazer a duplinha com o Real Madrid e mais um jogo aí depois, vai ter jogo para fazer. Até o próprio jogo do Arsenal, se quiser fazer a duplinha ali com o Real Madrid. Real Madrid titular, Real Madrid para vencer e Arsenal em meio. O Arsenal dupla chance. Pode esperar até 4 horas para fazer. Entendeu? E é isso, tropa. Não tem muito o que correr, não. Não vou entrar em gols, porque quando esses times vão enfrentar Real Madrid e Barcelona, eles jogam para se defender, né? Jogam por uma bola. Então não buscaria gols. O meu cenário aqui é o Real Madrid para ganhar. E é poucas ideias, tá? Até um jogo bom para ganhar, para dar moral aí pros outros 2 próximos jogos. Vamos lá, outro jogo das 5 horas. A gente sempre, quando vai analisar um jogo, tem que pensar nos próximos, porque às vezes tem jogos mais importantes, né? O Real Madrid não precisa do titular para ganhar do Leganés. A verdade é essa. Com todo respeito aí, você que é torcedor do Leganés, me desculpa, mas não precisa. Botar o Endrick aqui, ele resolve. Bora, quarta de final, Milan e Roma, um joguinho aqui que tem 2 equipes que vem fazendo jogos bem interessantes. Tá? Se a gente for pegar aqui os confrontos diretos dos últimos 10 jogos, apenas um jogo não bateu 1,5. Tá? E desses Caraca, eu vou falar desses últimos 10 jogos, só em um jogo não bateu ambas marcam, que foi o jogo que terminou 1-0. O restante, todos eles bateram ambas marcam. São 2 equipes aí que vem marcando um cenário de gols aí quando se enfrentam bem legal. Eu gosto sempre de falar sobre Milan e Roma. E aqui a gente também está falando de um jogo único, quarta de final. O Milan acabou de empatar em 1-1 com a Inter de Milão. Vem de um clássico, jogo para 2 gols, tá? Seguir essa sequência aí que vem acontecendo com frequência. E para os ousados e supersticiosos, o ambas marcam bateu em 9 dos últimos 10. Uma partida única pode ser legal.
Tanto a Roma como o Milan vem fazendo gols em 9 jogos, tanto a Roma como o Milan tiveram mais de 1,5 em 9 dos últimos 10, e também quando se enfrentam. Então, o histórico está a favor, pode ser interessante aí, porque está pagando bem. E está pagando bem mesmo. Bom, aqui a gente estava falando de clássico, vamos para um clássico no Campeonato Carioca. Vamos falar de Vasco e Fluminense. Esse jogo aqui vai ser em Brasília, tá? Toma cuidado, um jogo que quer ter trouxe de alerta. Ah, São Januário, não. O jogo é em Brasília. Favoritismo? Não tem, embora a maior torcida seja do Vasco. É um jogo bem aberto. O Fluminense está muito mal no Campeonato Carioca. Vem de mais um tropeço. Ó, vou falar para vocês, o Fluminense não tá nem indo para Taça Rio, né, que é o que dá vaga na Copa do Brasil, que é o do 5º ao 8º. O Fluminense, no momento, ele tá em 9º e ele tá a 4 pontos do G4 com um jogo a mais. O Fluminense tem um jogo a mais que o Maricá. E tem um jogo a mais que o Flamengo também, né? Analisando que o Flamengo dificilmente... Caraca, olha só, o Fluminense não tá no G4 e tá Flamengo e Botafogo fora do G4 com um jogo a menos. A situação do Fluminense não tá muito legal. O Fluminense ele tem que responder, principalmente ganhando do Vasco. O Vasco que tá na segunda posição, né? O Fluminense ganhando, vai a 10 e deixa completamente aberto. São 11 rodadas, faltam apenas 4. A situação não tá tranquila não, hein? E o Vasco também, o Vasco pega o Botafogo, o Flamengo ainda. O Vasco tá sinistro. Vamos embora aqui. Eu sou vascaíno, mas jogo para 2 gols, tá? Porque o Fluminense ele tá meio desesperado. O Fluminense perder esse jogo aqui, a chance dele ficar de fora das semifinais é muito grande, né? Muito grande. Então o Fluminense ele tem que ir para cima, tá sofrendo gols com frequência. Jogo contra o Vasco, o Fluminense normalmente é movimentado. Eu gosto de 2 gols, tá? Não é dos melhores jogos para você botar no seu bilhete. Trouxe mais para alertar que o jogo não é em São Januário. Mas pela necessidade do Fluminense, e até por ser jogo que vai torcida, né? Pá, eu considero o jogo legal aí pra gente ver pelo menos 2 gols, que tá pagando bem. Tá pagando, acho que 1,40, se não me engano. De olho aqui, tá? De olho. E pra gente fechar, o jogo que eu falei no começo, né? Ó, cuidado do Campeonato Carioca. Cuidado, o Flamengo deve ir reservão. O Flamengo tava indo parar, destruindo o Botafogo, né? O Flamengo amassou o jogo, jogou sozinho. Pô, esse Flamengo do Felipe Luiz. Eu falei no vídeo, eu vou falar de novo. Felipe Luiz, vai pra Europa. Vai pra Europa. Leva Pedro, leva Arrascaeta, leva todo mundo. Gerson. Vamos terminar aqui. Campeonato Paulista. 9h35 da noite, Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Estreia do Neymar. Aniversário do Neymar também. Tá? E vou falar pra vocês, eu duvido que não vai ter um penaltizinho pro Santos. Tô brincando, mas vocês sabem, né? Vocês sabem que se o Neymar, independente de ser titular ou não, quando ele estiver em campo, os próprios jogadores do Santos vão fazer o máximo aí pra ele voltar com gol, né? Vão se ajudar, se puder driblar o goleiro e voltar a bola pro Neymar pra ele fazer gol. Fora a qualidade do homem, né? Ele fisicamente inteiro, ele sobra aqui no Brasil tranquilo. Então, assim, Santos para ganhar, para mim dificilmente o Botafogo vai botar água no chope dessa estreia do Neymar. Santos deve ganhar o jogo. E se o Neymar, dependendo de quantos minutos o Neymar tenha, ou ele ser titular, ou de repente ele entrou com 15 minutos do segundo tempo, pô, tem 30 mais os acréscimos, eu buscaria um golzinho do homem. Na estreia, na volta ao Brasil, eu buscaria, tá bom? Então é isso, fechamos nossos jogos, seja um dia muito bom pra gente, né? Uma quarta-feira de bastante jogos, bastante gols. E esqueci de um detalhe importante que era pra falar no começo do vídeo, mas vou falar agora. O vídeo de amanhã vai ter um anúncio bem massa, hein? Vocês vão curtir pra caramba. Não perde o vídeo de amanhã, não perde. Tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo mais de 1,5 entre Newcastle e Arsenal. E para fechar, vitória do Santos em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Essa nossa duplinha deu total de 1,70 de odds. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.